O vento soprava seco quando percebi que o velho mineiro não voltaria. Desde o amanhecer, eu ouvia o som distante de picaretas e martelos, mas ao cair da tarde, o silêncio se tornou absoluto. O céu queimava em tons de laranja e vermelho. E cada minuto sem vê-lo atravessar a entrada da aldeia me fazia sentir um peso estranho no peito. Eu nunca tive por hábito me meter nas histórias dos homens, mas aquele vazio onde ele sempre aparecia me incomodava. Foi então que, ao virar para dentro, meus olhos caíram sobre o revólver encostado no canto da minha cozinha, esquecido como se estivesse à espera de algo. Ou de alguém. Sempre que ele voltava, trazia histórias enroladas no cheiro de poeira e suor, e um pão quente que deixava sobre a mesa sem dizer nada. O mineiro não falava muito, mas suas ausências sempre tinham um motivo claro. Desta vez não. Era como se tivesse desaparecido para dentro da terra que tanto explorava. Naquele instante, senti um frio subir pela espinha. Não era apenas preocupação. Era a estranha certeza de que, de alguma forma, eu estava prestes a me envolver em algo do qual talvez não pudesse sair. As mulheres estavam reunidas perto do fogo, mexendo as panelas como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos não mentiam. Cochichavam baixo, evitando que eu ouvisse, e quando passava por elas, mudavam de assunto. Até as crianças, normalmente barulhentas, corriam para dentro das cabanas quando a noite começava a cair. A aldeia parecia segurar a respiração, como se uma presença invisível rondasse cada sombra. Sentei-me perto da porta de casa, observando o céu escurecer, enquanto os cães latiam sem motivo aparente. Havia um rumor no ar, um tipo de silêncio carregado que não precisava de palavras para ser compreendido. Eu queria perguntar diretamente, mas sabia que ninguém responderia. A ausência do mineiro não era apenas um atraso, era o tipo de acontecimento que, entre os Apache, deixava marcas profundas, e eu podia sentir que, desta vez, a marca também cairia sobre mim. Naquela noite, a comida esfriou sobre a mesa. Eu mexia o ensopado sem vontade, enquanto o crepitar da lenha soava como pequenos avisos que eu não sabia interpretar. O vento entrava pelas frestas da cabana, carregando o cheiro distante de chuva misturado com poeira, e isso me deixava ainda mais inquieta. O mineiro sempre voltava antes do cair da noite, e o fato de ele não aparecer fazia cada segundo pesar como chumbo. Olhei novamente para o revólver, agora sobre a mesa. Não era comum para mim tocar naquela arma, mas algo me dizia que não deveria deixá-la fora de alcance. Fechei os olhos por um instante, e mesmo sem querer, imaginei o rosto dele, sujo, cansado, mas sempre com aquele meio sorriso, se perdendo na escuridão das colinas. Foi nesse momento que entendi. O silêncio daquela noite não era vazio, era prenúncio. O dia amanheceu com um vento frio que cortava a pele. Saí cedo, antes que a aldeia despertasse por completo, e segui pelo caminho que o mineiro costumava percorrer. A areia estava marcada por pegadas recentes, profundas, indo em direção às colinas. Mas não eram apenas passos. Havia também um rastro irregular, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Meu coração acelerou. Segui adiante, ignorando o aperto no peito. Perto de um arbusto seco, algo brilhou sob a luz fraca do sol. Ajoelhei-me e puxei com cuidado. Um pedaço de tecido rasgado, preso entre os galhos espinhosos. Reconheci de imediato. Era dele. O cheiro de terra e suor ainda impregnava as fibras. Segurei aquele pedaço como quem segura uma parte de alguém, sentindo um nó na garganta. Não sabia se aquilo era uma pista, ou um aviso para que eu voltasse. O sol já estava alto quando ele apareceu na aldeia. Não o conhecia, e não era comum ver estranhos cruzando nossas terras sem serem anunciados. Era um homem alto, com a pele marcada pelo sol e os olhos escuros, que pareciam medir cada detalhe ao redor. Falava pouco, mas cada palavra vinha carregada de um peso que eu não conseguia explicar. Perguntou pelo mineiro como se já soubesse que ele não estava lá. Enquanto conversava com os anciãos, notei que, por um instante, seu olhar se desviou para dentro da minha cabana, parando exatamente onde o revólver descansava sobre a mesa.
Não disse nada. Mas o canto de sua boca se moveu levemente, como se tivesse entendido mais do que eu queria mostrar. Ao se afastar, percebi que ele não estava ali por acaso, e que a ligação dele com o desaparecimento do mineiro era mais profunda do que parecia. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, os anciãos me chamaram para junto da fogueira central. Seus rostos eram sombras iluminadas pelo brilho laranja das chamas. E o murmúrio das conversas ao redor cessou assim que me aproximei. Um deles, com a voz rouca pelo tempo, começou a falar de histórias antigas, disputas de terra, ouro escondido e dívidas, que nunca haviam sido pagas. Cada palavra parecia se encaixar como uma peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia estar montando. Foi então que ouvi meu nome ser mencionado. O frio percorreu minha espinha. Eles não falavam mais apenas do mineiro. Falavam de mim, de como minha vida agora estava entrelaçada com algo que vinha de muito antes do meu tempo. A ausência dele, diziam, não era um simples desaparecimento. Era o início de um movimento perigoso. E eu estava no centro sem entender como ou porquê. Nesse momento, percebi que não haveria volta. A noite mal havia começado quando um som seco me fez estremecer. Abri a porta e encontrei uma flecha cravada bem no centro da madeira. Não havia bilhete, não havia nome. Apenas aquele recado silencioso que qualquer Apache entenderia. Fique longe. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar na escuridão. Olhei ao redor, mas só vi sombras se movendo com o vento. Fechei a porta e encostei as costas nela, tentando controlar a respiração. Peguei o revólver da mesa e senti seu peso frio na mão. Não era mais questão de escolha. Eu sabia que, se não fosse atrás da verdade, a verdade viria atrás de mim, e talvez de forma mais cruel. Coloquei a arma debaixo do travesseiro. O sono não veio, mas a certeza de que algo estava se aproximando ficou cada vez mais forte. 2 dias depois, enquanto eu lavava roupas no rio, um jovem caçador se aproximou em silêncio. Seus olhos carregavam algo urgente, e ele apenas fez um gesto para que eu o seguisse. Andamos por um caminho estreito, afastando-nos da aldeia até chegar a um trecho de pedras altas. Lá, ele apontou para o chão. Manchas escuras, já secas, marcavam a terra. Segui o rastro com o coração acelerado, até que o cheiro metálico se tornou inconfundível. Entre 2 rochas, encontrei o pedaço de tecido que eu guardava na memória, agora encharcado de sangue. Era prova de que o mineiro havia estado ali e de que algo terrível tinha acontecido. O caçador não disse uma só palavra, mas seu olhar dizia tudo. Aquilo era apenas o começo. Segui o rastro até uma fenda estreita entre as pedras, onde o ar era frio e pesado. Lá dentro encontrei sinais de luta. Pegadas misturadas, marcas profundas no chão e um coldre vazio jogado no canto. Mas o mineiro não estava ali. O que encontrei foi o corpo do homem estranho que havia visitado a aldeia dias antes. Seus olhos, abertos e vidrados, pareciam me fitar com uma acusação silenciosa. Ajoelhei-me ao lado dele, tentando entender se era amigo ou inimigo. Não havia ferimentos visíveis, mas algo na forma como seu corpo estava posicionado me fez pensar que não fora uma morte natural. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Se ele estava morto, então alguém ainda vivo queria que eu visse aquilo. E essa pessoa, ou pessoas, também sabia que o mineiro e eu estávamos conectados. Encontrei o mineiro no fim de uma trilha que subia até um penhasco isolado. Ele estava vivo, mas marcado por algo que não era apenas a ferida mal cicatrizada no ombro. Seu olhar era sombrio, carregado de segredos que ele não queria dividir. Ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer, com a voz baixa, que certas coisas precisavam permanecer enterradas. Eu segurava o revólver com firmeza, sentindo seu peso como se fosse o da escolha que estava prestes a fazer. Poderia aceitar seu retorno e fingir que nada havia acontecido, ou virar as costas e seguir sem olhar para trás. Ele não me pediu para ficar, nem para ir. Apenas me olhou, como se soubesse que qualquer decisão me marcaria para sempre. Aquela noite selou um destino que ainda me persegue, e a lição ficou gravada.
Algumas verdades são mais perigosas do que a própria mentira.